As aves são o grupo de vertebrados mais conhecidos do mundo. Grande parte disso deve-se à abundância desses animais distribuídos pelo globo terrestre. Existem mais de 11.000 espécies de aves já conhecidas e registradas pela ciência, e a América do Sul é o continente que abriga sua maior diversidade. Só no Brasil ocorrem cerca de 1.800 espécies. Com exceção dos morcegos, os representantes desse grupo são os únicos dos vertebrados capazes de voar livremente. Com penas de todas as cores e formatos, os voos em bando das aves podem ser migratórios ou não. Com um apurado e misterioso senso de orientação, as aves migratórias apresentam um curioso comportamento social. Os bandos podem ser compostos unicamente de indivíduos da mesma espécie ou até mesmo bandos mistos, com várias espécies similares juntas. O sucesso evolutivo de voar das aves é apenas um pequeno aspecto característico desse grupo. Todas as pessoas já ouviram o canto de um pássaro em áreas rurais e até mesmo em cidades grandes. As aves ocupam praticamente todas as regiões do planeta, e a sua diversidade de cantos é imensa. Muitas delas podem ter mais de um padrão de som, mas o fato mais curioso e fantástico desses seres é a sua capacidade de imitar outras espécies de aves e de sons. As aves cantam geralmente para proteger seus territórios e ninhos, mas principalmente para atrair parceiros em períodos reprodutivos, com os machos tendendo a cantar mais que as fêmeas. Outro impressionante fato da seleção natural são os bicos das aves. Cada espécie possui uma diferença significativa na adaptação dos bicos, permitindo mais dureza, mais curvatura, mais contato com o meio, mais espaço para o processo de deglutição, entre muitos outros fatores. No entanto, todo representante das aves possui um bico córneo constituído por osso e recoberto por queratina. As aves pertencem ao grupo dos animais cordados, possuindo entre suas principais características a capacidade de voar. O corpo das aves é coberto por penas que auxiliam na impermeabilização da pele, na manutenção da temperatura corporal, uma vez que esses animais são endotérmicos, e possibilitam o voo, além de protegerem contra eventuais choques. Dentre as quase 2.000 espécies de aves no Brasil, um passarinho curioso ficou muito conhecido por sua plumagem cinza e preta e, claro, sua característica cabeça vermelha. Reconhecido por crianças e adultos, o cardeal teve seu momento de fama ao ser representado no filme Rio, pela primeira vez em 2011, por um passarinho rechonchudo e simpático que amava samba. Ave muito brasileira, o cardeal de cabeça vermelha, de nome científico Paruaria coronata, é visto e natural dos estados Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Sua ocorrência é vista nos biomas de Pampa e Mata Atlântica, principalmente, mas também possui esporádicas aparições no Cerrado e no Pantanal. Apesar disso, a espécie foi introduzida na região sudeste pelos humanos, especialmente no estado de São Paulo. Os cardeal tendem a preferir lugares altos. Por conta disso, vivem em áreas mais abertas, onde encontram grandes coberturas vegetais disponíveis. Por ser muito característico, o pássaro cardeal tornou-se um símbolo da região sul do país, por ser valente ao defender seu território.
Essa pequena ave ainda recebe os nomes de cardeal do sul, cardeal vermelho, cardeal do topete vermelho, tiê-guaçu, guira e tiririca, sendo os 3 últimos de origem indígena. Seu nome científico, Paroaria coronata, é uma junção de tupi, paroara, que significa pequena árvore vermelha e cinza, com latim, coronata, que é traduzido por coroado, e pertence ao gênero Paroaria da ordem dos paciformes. Assim como os demais membros da classe das aves, faz parte do filo Chordata. Além do ventre branco e dorso cinza, suas plumas são de um vermelho exuberante no topete, parte do peito e face. Esse, inclusive, é o motivo do seu nome. Dentre as várias curiosidades sobre o cardeal, a origem de seu nome é certamente muito interessante. O pássaro foi batizado dessa forma por seu topete vermelho, que vai da cabeça ao dorso e lembra a roupa dos cardeais da Igreja Católica. O cardeal pode chegar a medir até 18 centímetros de comprimento e não há dimorfismo sexual, ou seja, não há alguma diferença visível entre a fêmea e o macho quando são adultos. Os jovens apresentam a cabeça cor de telha com topete e as partes superiores amarronzadas. A plumagem adulta definida somente no 2º ano de vida. Por ser muito territorial, ele é encontrado sozinho ou em casal, mas nunca em bando. O canto do cardeal é considerado um dos mais bonitos e se destaca por seu tom de voz grave intercalado com assobios curtos, que geralmente tem uma variação de 3 a 4 notas. Quando os machos encontram uma fêmea, eles formam belos duetos musicais. Eles costumam cantar em quase todos os meses do ano e têm a capacidade de conseguir imitar o canto de alguns pássaros. É uma experiência fantástica poder escutar um cardeal cantando. Existem cerca de 7 tipos diferentes e magníficos de cardeal distribuídos geograficamente pelo Brasil. O cardeal, ou cardeal do sul, é o tipo tradicional e mais conhecido do cardeal, enquanto o galo de Campina, ou cardeal do norte, possui a plumagem da cabeça vermelha e ereta, sobretudo na nuca do macho, mas mais curta que do cardeal do sul. O macho possui o vermelho da cabeça mais escuro do que o da fêmea, enquanto o jovem apresenta as partes superiores pardo-anegradas e garganta ferrugínea. Já o cardeal amarelo possui plumagem predominantemente amarela, com crista preta e uma cauda longa. Os machos possuem uma região amarela ao redor dos olhos, enquanto as fêmeas têm uma plumagem esbranquiçada na face e em partes do peito. Semelhante ao galo de Campina, o cardeal da Amazônia, ou o taguará, mede 16,5 centímetros de comprimento. Não há dimorfismo sexual e, quando jovem, apresenta as partes superiores e garganta pardas. Costuma ser encontrado à beira de rios e em pequenos grupos familiares, contrastando com o cardeal do sul, que não vive em grupos ou bandos. Com um nome popular muito curioso, o do-ré-mi, ou cardeal do banhado, apresenta a cabeça, o pescoço, a nuca, o queixo e o peito de coloração vermelho alaranjado muito vivo, bem como a plumagem das coxas, os calções. O dorso, as asas, o uropígio, o ventre e o criço são pretos, assim como sua cauda com longas retrizes negras. Quando jovens, sua plumagem geral é de coloração preta, pontilhada com algumas penas vermelho-alaranjadas no peito e pescoço. Com o característico vermelho da cabeça, contrastando com o restante das cores e com um bico amarelo-alaranjado, o cardeal do Pantanal, ou cardeal de bico amarelo, tem os machos e as fêmeas idênticos e as aves juvenis saem do ninho, com as costas acinzentadas e a cabeça parda. Por fim, e saindo um pouco do território brasileiro, o cardeal vermelho é mais comum nos Estados Unidos e no México.
Os machos apresentam uma plumagem completamente vermelha, com manchas pretas na garganta e cabeça, enquanto as fêmeas tendem ao pardo. Uma coisa que todos os cardeal têm em comum, então, além de fazerem parte do filo Chordata, no grupo de aves e serem da ordem dos passeiformes, é a sua alimentação rica e variada. Nutrem-se de uma variedade grande de sementes, artrópodes, insetos e pequenos aracnídeos, e frutinhas. Em época de reprodução, seu regime alimentar passa a ser exclusivamente insetívoro, chegando a consumir até 1000 insetos por dia. Esta azáfama se intensifica com o nascimento dos filhotes e se prolonga até os mesmos atingirem 20 dias de idade. Principalmente um comedor de sementes, o cardeal de crista vermelha geralmente procura sementes e pequenos artrópodes sobre ou perto do solo. Além disso, podemos encontrar uma mistura de alpiste, sementes de girassol e algumas frutas, em especial maçã, banana, laranja e mamão, em sua dieta, assim como verduras e legumes, como couve, alface e pepinos. Seus hábitos alimentares onívoros justificam a presença de um bico forte e formato de cone, habilitado para capturar e romper desde grilos a sementes de girassol. O pássaro cardeal possui uma reprodução com características bem específicas de maneira geral. A procriação acontece nas primaveras e nos verões, em que as aves vivem em casais de maneira estrita e protegem ao máximo seu território, evitando contato com outros machos ou mesmo com outras espécies de aves. Antes do processo de acasalamento, o macho, que se diferencia da fêmea por usualmente manter seu belo topete vermelho abaixado, dança para cortejar a fêmea, com as penas da cauda bem abertas e um pequeno ramo no bico, que poderá ser usado na construção de um ninho para a família. Finalmente, o ninho é preparado com carinho pelo casal, moldado em forma de tigela com pequenas raízes, galhos finos, pelos de animais e até alguns musgos, sendo construído em ambientes com vegetação fechada e entre aproximadamente 2 e 4 metros do solo. Quando está tudo pronto, a fêmea põe de 3 a 4 ovos pequenos, com medida igual a 27 por 20 milímetros, que possuem aspecto branco e são rabiscados com uma cor verde cinzenta. São feitas, em média, 2 ou 3 posturas de ovos por ano. A incubação dura de 13 a 15 dias e é feita pela fêmea. Passados 17 dias da eclosão, os filhotes abandonam o ninho, mas continuam sendo alimentados por seus pais, se tornando independentes apenas 40 dias depois. O passarinho cardeal é certamente muito curioso e singular. De raízes brasileiras, a pequena ave de topete vermelho simboliza o sul do país, mas também representa o México, a Guatemala e alguns países norte-americanos. Essa ave é valente e respeitosa com seu território, não aceitando dividir espaço com indivíduos do mesmo sexo, mas também é adorável e admirada por seu canto. Ele intercala pequenos assobios a um tom grave, variando de 3 a 4 notas. Quando encontram uma fêmea, é comum que os machos façam duetos musicais com elas, podendo até imitar o canto de outras aves. Eles são bichinhos muito especiais. Medindo cerca de 18 centímetros de comprimento, os cardeal apreciam banhos na água e de areia, assumindo uma postura tranquila, claro, com exceção ao período de gestação em que se tornam superprotetores e agressivos. E assim, o cardeal vive sobre asas.